Aleluias, glórias a Deus, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós queremos compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração, queremos compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse a leitura ali pelo telão. Nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ver do verso 12 ao verso 17, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 12 ao verso 17, eu quero que você acompanhe essa leitura conosco. Essa palavra tem por título, Jesus, um exemplo que abençoa. Vamos falar a respeito hoje é dia de ceia. Eu quero tomar um texto aqui para ministrar, o texto da última ceia. E quero ler o Evangelho de João no capítulo 13, do verso 12 ao 17, diz assim: E após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos um exemplo, diga exemplo, para que como eu vos fiz, vós também vos façais. Em verdade vos afirmo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes, diga compreenderdes, esse ensinamento e o praticardes, abençoado, diga abençoado, abençoado sereis. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar mais uma vez e pedimos, Deus, que esta palavra seja ministrada ao nosso coração, ao coração dos teus filhos, que possamos ouvir, Deus, com o nosso coração como uma terra fértil, que possa receber a semente da tua palavra, esta semente possa germinar, ela possa crescer e ela possa dar frutos na nossa vida, Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, Deus, tirando toda distração, e que nesse momento, Deus, nós tenhamos a nossa comunhão única e exclusiva com o Senhor, através da sua palavra. Pedimos a tua bênção sobre a vida de todos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje é dia de ceia, como eu disse, esse texto, ele retrata aquele momento em que Jesus e os seus discípulos, eles estão ali para cear, como era a tradição judaica, eles estão ali para celebrar a Páscoa judaica. Então você conhece a história, Jesus durante a semana, no domingo ele entra de forma triunfal em Jerusalém, entra ali, as pessoas o saúdam, entra montado num jumentinho, assim como foi profetizado pelo profeta Zacarias, e ele entra então e passa a semana em Jerusalém. Quando chega ali, faltando 2 dias para a Páscoa, ele fala para os seus discípulos: olha, vocês precisam preparar a Páscoa, nós precisamos aí, na sexta-feira, nós precisamos celebrar a Páscoa como é a tradição dos judeus. E então ele dá a instrução para os seus discípulos ali, para que estes então possam ali organizar como seria a Páscoa deles. A Páscoa deveria acontecer então na sexta-feira. E lembrando que o calendário do judeu é um pouco diferente do nosso, né? A sexta-feira do judeu, ela já começa a partir do pôr do sol de quinta, né? Então eles estão ali, vão para preparar, eles então conversam com uma pessoa que cede a casa onde eles vão estar, né? Diz a tradição que esta pessoa era da família do jovem João Marcos, o mesmo João Marcos que depois é discípulo de Pedro, o mesmo João Marcos que depois é motivo de uma desavença entre Paulo e Barnabé, e o mesmo João Marcos que é evangelista e escreve o Evangelho de Marcos. Então é na casa da família dele que acontece a última ceia. Jesus e seus discípulos então estão naquele lugar, estão ali ceando, e se você prestar atenção, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem parte do que acontece ali, e João, ele acrescenta algo que não está nesses 3 primeiros evangelhos, que é essa parte onde Jesus lava os pés. Os outros escritores dos evangelhos acabam não colocando essa parte, somente João. João então tem uma perspectiva, ele tem uma visão daquele fato, e ele narra de uma forma muito simples e muito rápida a ceia. Ele só diz que a ceia aconteceu,
e ele se dedica a escrever sobre este momento, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Interessante é que Jesus diz nesse texto que nós lemos, que ele faz isso, para deixar isso como exemplo. Jesus diz: olha, eu estou fazendo isso para que vocês aprendam, que vocês vejam, para que vocês façam também, porque exemplos é necessário, nós precisamos de ter exemplos na nossa vida. A nossa vida, ela é movida pelos exemplos que nós absorvemos, nós somos fruto das relações sociais que nós temos com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então todos os exemplos que nós temos, acabam de alguma forma, pouco ou muito, influenciando as nossas vidas, não é verdade? Você pode ver isso em uma criança, né? A criança, ela segue o exemplo dos pais, ela meio que repete aquilo que o pai faz, né? Se o pai é torcedor de um clube, né, a criança tende, não todos, mas pelo menos a grande maioria, tende aí a torcer pelo mesmo clube do pai, não é verdade? Pelo exemplo do pai. Eu já vi alguns desvios aí, mas, né? Mas na maioria das vezes é assim que funciona. Eu falei, se tivesse um filho e torcesse para o Atlético, eu ia deserdar, tirava do testamento, né? Mas a maioria das vezes a criança, ela segue o exemplo do pai, se veste como o pai. Você vê às vezes a criança vestindo do jeitinho que o pai veste, às vezes tendo os mesmos comportamentos, assim como a menina às vezes, né, veste uma roupa igual a da mãe, ou ela acaba tendo na sua vida práticas e atitudes e ações que se assemelham à sua mãe. É normal, o exemplo ele acaba sendo transferido para a vida de outras pessoas, e nós temos que cuidar. Por isso que nós temos que pensar no exemplo que nós damos, nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos, nós temos que cuidar com aquilo que nós somos, porque ainda mais hoje em dia, no tempo de Jesus não tinha Instagram, né, para divulgar, não é verdade? Hoje em dia tudo que a pessoa faz uma pose lá e ó, né, plect, tira uma foto, aquilo vai para o mundo. Se é um bom exemplo, glória a Deus, mas nem sempre é, né? Os pastores estão sempre de olho nos Instagram aí, né? Pastor Adilson, pergunta pastor. Os pastores estão sempre de olho nos Instagram, e às vezes não é um bom exemplo, porque o exemplo da nossa vida vai refletir na vida de alguém, e Jesus está fazendo isso para deixar, ele fala, estou fazendo isso para que isso sirva de exemplo, para que aquilo que eu fiz, vocês façam também, porque é necessário que nós venhamos aprender, e nós aprendemos também através do exemplo. O melhor ensino que tem é o ensino que nós fazemos, e as pessoas veem a gente fazer, é melhor do que aquilo que a gente fala. Eu gosto muito de uma fala dos puritanos do século 17, que eles diziam: o que você é, fala mais alto que eu não posso ouvir o que você diz. Então um bom exemplo, ele é sempre melhor do que uma boa retórica, do que uma boa oratória, do que um bom discurso. Um bom exemplo é sempre melhor do que muitas palavras. As palavras, elas são importantes, mas um bom exemplo é mais importante do que isso. Jesus poderia apenas simplesmente ter falado a respeito de humildade, ele poderia apenas simplesmente ter falado que era necessário que os discípulos exercessem a humildade nos seus ministérios, mas Jesus dá esse exemplo. Eles chegam naquela casa, eles vão tomar a ceia, e era comum de que naquela época no Oriente, não apenas os judeus, mas era comum no Oriente de um modo geral, em todas as culturas, que se lavasse os pés. Entenda, não julgue aquela cultura pela sua, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente parece que quer enxergar o que nós vivemos na Bíblia, né? Mas a gente tem que se abstrair daquilo que é nosso e tentar entender aquela cultura naquele tempo. Não tem chuveiro, não tem nada, então o máximo que tem é um lava-pé e um banho lá de vez em quando que se toma. Então eles iam tomar uma refeição, era um hábito que lavar os pés, e quem lavava os pés geralmente era um empregado, era um escravo da casa, era uma pessoa que tinha a posição mais inferior na casa, era aquela pessoa que era um contratado. E Jesus sobe ali com seus discípulos, estão ele e os 12, eles estão ali para tomar aquela ceia, e aí eu creio que, às vezes eu fico tentando imaginar essa cena, né, e cada um pensando, e agora a gente vai lavar os pés, quem é que lava o pé de quem, né, talvez um olhando para o outro, para tentar encontrar em si características que justificassem que ele não viesse lavar o pé do outro, e tentar encontrar no outro características que o diminuísse, para justificar que o outro pudesse lavar os seus pés. E talvez há uma tensão no ar,
Talvez aquele ambiente está carregado de uma expectativa: quem é que vai lavar os pés? Porque estamos os 12 apenas, somos todos iguais, somos todos discípulos. O mestre está ali, o mestre é o mestre. Então o mestre é o mestre não vai lavar o pé de ninguém. E fica todo mundo talvez naquela expectativa: quem lava os pés, quem lava o pé. Talvez Pedro pense: bom, eu sou um dos primeiros, eu sou o mais velho, eu sou a pessoa aqui talvez a mais importante, eu sou a que mais dou palpite para Jesus, eu sou quase aqui um secretário de Jesus já. Eu acho que eu não serei eu que vou lavar os pés. E aí Pedro olha para João, que é o mais novinho, né? Ah, aquele ali é o mais novinho. Vamos pegar o estagiário ali, que estagiário serve para isso mesmo, né? Talvez, isso não está na Bíblia, eu estou aqui conjecturando, né? Talvez ficam ali imaginando qual o motivo que eu tenho para não lavar os pés dos outros, e qual o motivo que os outros têm para lavar os meus pés. E cria então uma tensão no ar. Cria-se então aquela cena, daquela expectativa, e de repente Jesus se levanta, e talvez eles pensassem assim: bom, o mestre se levantou, talvez agora o mestre vai dar um discurso, talvez agora o mestre vai nos trazer um ensinamento, talvez agora o mestre vai trazer uma grande pregação, talvez agora o mestre vai falar lindas palavras, talvez agora o mestre vai falar como ele já falou antes, algo muito importante para a nossa vida. E de repente Jesus então tira a sua capa, tira a sua roupa de cima, aquela roupa principal, como se eu tirasse o paletó aqui, né? Tira essa roupa de cima, diz o texto bíblico. Ele joga uma toalha nos ombros, ele pega uma bacia d'água, e todo mundo sem entender a cena, todo mundo sem entender o que está acontecendo, começam a ver Jesus se levantar. De repente Jesus se levanta, de repente Jesus pega aquela bacia com água, Jesus para aos pés de um dos discípulos, e Jesus se agacha, arregaça as mangas. Se ele usasse, né, camisa social, ia desabotoar a camisa aqui, dobrar a manga, e ele sem entender, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E eu fico imaginando o nó que Jesus dá na cabeça daqueles homens. Porque, queridos, o interessante é que a nossa lógica, a lógica do mundo, a lógica que nós crescemos, a cultura que se estabeleceu é que as pessoas mais importantes são servidas, e não que as pessoas mais importantes servem. Mas o exemplo de Jesus, Jesus é o mais importante que está ali. E ele começa então a lavar os pés dos discípulos. E de repente Pedro, que nunca fica sem dar um palpite, ele fala: não, Senhor, eu não sou digno que tu me laves os pés. E Jesus fala: Pedro, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí o Pedro, que não é bobo nem nada: então me lava inteiro, vira essa bacia em mim aqui, vira essa água toda em mim. Mas o que nós aprendemos com essa cena? Nós entendemos que Jesus dá um grande exemplo na prática. Jesus na prática, ele nos ensina como deve ser o cristão. Por quê? Porque o cristão, a palavra cristão, a tradução da palavra cristão é que nós somos pequenos cristos. Então, se nós somos cristãos, significa que nós parecemos com Jesus Cristo. Se nós somos cristãos, significa que os nossos atos, as nossas ações, as nossas atitudes, elas são similares às ações e às atitudes de Jesus. Porque se você se diz cristão, e se você age de uma maneira diferente como Jesus agiria, você tem que rever o seu conceito de cristão. Porque ser cristão significa seguir o exemplo de Jesus. Ser cristão significa fazer como Jesus faz. Ser cristão significa agir como Jesus age. Ser cristão significa ser uma cópia de Cristo. Paulo chega a dizer: sede pois os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É como se Jesus fosse uma matriz, pela qual nós imprimimos cópias, e nós somos cópias impressas de Cristo. As pessoas que nos veem por aí, as pessoas que te veem andando pelo seu bairro, as pessoas que te veem no teu trabalho, as pessoas que te enxergam na rua, as pessoas que te enxergam no ônibus, as pessoas que te enxergam onde você estuda, na tua faculdade, elas têm que olhar para você, e elas têm que enxergar Jesus Cristo na sua vida, porque ser cristão é ser uma cópia de Cristo. E se as nossas ações, as nossas atitudes, elas não são parecidas com as atitudes de Jesus, existe algo errado. Como diz o Igão, existe algo errado que não está certo.
Nós precisamos rever os nossos conceitos. O grande exemplo para a nossa vida é Jesus, e nesse texto, Jesus não apenas traz um ensino através de uma teoria, através de palavras, mas Jesus mostra com ação uma grande lição de humildade. E eu quero duas coisas, eu quero falar com vocês que nós encontramos nesse texto. A primeira coisa é Jesus nos dá o exemplo de servir em humildade, de servir em humildade. A coisa mais clara que nós vemos nesse texto é a humildade do exemplo de Jesus, é a humildade de Jesus em prática, sendo colocada em prática. Jesus no texto diz assim para os seus discípulos: olha, vocês não dizem que eu sou o Senhor, vocês não dizem que eu sou o Mestre, vocês não me chamam Rabi, vocês não me chamam Senhor, e muitas vezes até esse Senhor com letra maiúscula, indicando a minha divindade. Vocês não me chamam de Senhor, vocês não me chamam de Deus, porque quando me chamam de Senhor com letra maiúscula, estão indicando a minha divindade. E Jesus diz: e realmente eu sou o Senhor, eu sou o Mestre, como vocês dizem que eu sou. Mas mesmo sendo o Senhor, mesmo assim eu dou o exemplo de humildade, me despindo da minha roupa principal, me despindo da minha capa, ficando com uma roupa de baixo e me abaixando para servir as pessoas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus é um exemplo em humildade, em servir ao próximo. Jesus fez inúmeras pregações, Jesus deu inúmeros discursos maravilhosos, mas Jesus serviu as pessoas, Jesus alimentou pessoas, Jesus curou pessoas, Jesus visitou pessoas, Jesus esteve com aqueles que precisavam, Jesus serviu ao próximo. E queridos, se Ele é exemplo para nós, significa que nós devemos refletir isso na nossa vida. Jesus vai se despir daquilo que Ele é, Jesus vai se despir da sua deidade, da sua divindade, e mesmo como homem, Ele vai se abaixar, e Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E aquilo era um ato de se colocar na posição mais inferior. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, hoje é dia de ceia, e a gente precisa refletir sobre algumas coisas na ceia. Se nós queremos ser verdadeiramente cristãos, muitas vezes, se não na maioria das vezes, se não em todas as vezes, nós temos que nos colocar na posição mais inferior que existe. Ser um cristão de verdade não é aquele que se levanta para exigir a sua posição, mas um cristão de verdade é aquele que se abaixa para servir, é aquele que se abaixa para servir as pessoas. Um cristão de verdade não briga por uma posição, não briga por um reconhecimento, não briga por uma função, não briga por um lugar de reconhecimento, mas um cristão de verdade se abaixa e serve. A questão é que na maioria das vezes nós queremos um lugar e nós queremos um reconhecimento, e poucas são as vezes que nós estamos dispostos a tirar a nossa roupa de cima, a nos abaixar e a servir. A questão é, o exemplo de Jesus não é o exemplo de quem exige um reconhecimento. A questão é, o exemplo de Jesus é o exemplo de quem se despe da sua roupa principal e serve. Então Jesus é um exemplo em humildade, no servir. Nós precisamos ser humildes para servir, nós precisamos ser humildes muitas vezes para nos abaixar, nós precisamos ser humildes para nos colocar na posição mais inferior. Nós precisamos de uma dose de humildade, mas nós precisamos lembrar que Jesus é o referencial e é o exemplo para a nossa vida, e Ele era assim humilde. Outra coisa que nós aprendemos é que Jesus é exemplo em humildade, não apenas no servir, mas Jesus é exemplo em humildade em perdoar. Jesus está pregado numa cruz, as pessoas lhe fizeram mal, Ele passou da virada de quinta até sexta-feira, mais ou menos 2 da tarde, 3 horas da tarde, Ele passou sendo espancado, sendo humilhado, Ele foi pregado numa cruz, os seus pés foram furados, as suas mãos foram furadas com pregos,
Ele está pregado numa cruz, o seu peso vai fazendo com que as suas feridas venham a doer mais. As pessoas olham para ele, zombam da sua condição, e mesmo assim, Jesus em humildade, Jesus olha para ele e fala assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus é o exemplo de humildade em perdoar, e aqui é uma outra coisa que nós precisamos pensar. Nós estamos cheias de pessoas, nós estamos cheias de disposição, muitas vezes na nossa vida, para tirar satisfação com aqueles que nos feriram, mas poucas são as vezes que nós temos a disposição para ir lá pedir perdão, ou para ir lá liberar perdão. Mas a questão é, qual exemplo você segue na sua vida, quem é o modelo para você? E eu tenho que falar, porque hoje é dia de ceia, não é verdade? E o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você é um cristão e você tem dificuldade no perdão, se você não consegue liberar perdão, ou se você não consegue pedir perdão para alguém, existe um problema muito sério na sua vida. Porque o exemplo de Jesus é o exemplo de quem perdoa. O exemplo de Jesus é o exemplo de quem tem a disposição no perdoar. O exemplo de Jesus é o exemplo de quem tem a disposição de não exigir o mal que lhe fizeram. O exemplo de Jesus é o exemplo de quem tem uma disposição de dizer: Pai, perdoa-lhes. E qual é a disposição que está no seu coração quando alguém te fere? Qual é a disposição que está no seu coração quando você pratica algo contra alguém? A pergunta é: existe uma disposição para ir perdoar, ou até mesmo para pedir perdão? Porque várias vezes eu já vi gente dizendo: eu vou lá resolver, eu vou lá tirar satisfação, eu vou lá tirar uma satisfação, porque comigo nada fica assim. E eu não vejo isso em Jesus. Não é esse o exemplo de Jesus. Mas o exemplo de Jesus é o exemplo de humildade. Ele é o exemplo daquele que em humildade tem uma disposição no seu coração em perdoar. Jesus é o exemplo daquele que em humildade ele dá a vida pelos pecadores. Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário. Jesus vai além de perdoar, mas Jesus entrega a sua vida. Jesus doa a sua vida para que todos os homens, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a Deus, pudessem ter aí a sua condição com Deus restaurada. Jesus entrega a sua vida. Ele se doa numa cruz do Calvário. E sabe por que ele faz isso? Ele faz isso para nos deixar o exemplo daquele que em humildade se entrega. E ele fala em Lucas no capítulo 9, no verso 23, ele diz: olha, porque se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, se salvará. Jesus morre na cruz do Calvário para deixar um exemplo, para que eu e você entendamos que ser cristão é botar uma cruz, assim como Jesus botou nas suas costas, e entregar a sua vida. Há uma disposição no coração de Jesus em entregar a sua vida. Há uma disposição no coração de Jesus em ser exemplo daquele que entrega a sua vida por mim, por você. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, Jesus nos diz que nós somos abençoados quando nós em humildade servimos. Veja o verso 17, coloca para mim de novo o 17 lá, o verso 17, veja o que Jesus diz no verso 17, o texto que nós lemos: portanto, olha só, portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento, e o praticardes, abençoados sereis. De qual ensinamento Jesus está falando? Está falando do ensinamento, do exemplo dele em humildade, em servir, em lavar os pés do seu discípulo. Ele está falando do ensinamento que a sua vida nos mostra. E ele diz: olha, se vocês entenderem isso, se vocês compreenderem isso, existe uma chave aqui, espiritual, muito importante.
Sabe por quê? Porque a gente corre muitas vezes atrás da bênção, não é verdade? A gente quer ser abençoado. Ai, pastor, ora por mim, eu quero uma bênção. Pastor, eu quero ser abençoado. E a gente vem, e a gente faz campanha, e essas coisas todas são importantes. Eu não estou negando a importância que isto exerce na nossa fé. Mas existem chaves que travam ou destravam a bênção na nossa vida, querido. E é preciso compreender isso. Jesus está dizendo que esse exemplo dele, esse ensinamento dele, do servir em humildade, do perdoar em humildade, do se doar em humildade, esse ensinamento, se entendido, compreendido e praticado, vai abençoar a sua vida. E queridos, deixa eu falar algo para você. Da mesma forma que esta chave abre a porta da bênção, quando nós não compreendemos isso, e quando nós não praticamos isso, esta porta fica fechada. E aí não há oração que resolva a tua vida, não há oração, não há intercessão, não resolve. Então Jesus está dizendo que o que? Uma das chaves da bênção, uma das chaves para você ser abençoado, é você compreender isso que aconteceu aqui agora, o servir em humildade, o perdoar em humildade, o se doar em humildade. Então quando nós servimos, servir é causa de sermos abençoados, e o não servir impede a bênção. Nós precisamos entender, Jesus está dando a chave. Se queremos ser abençoados, se queremos ver a bênção de Deus repousando sobre nós, nós precisamos entender que Jesus diz que nós devemos colocar a nossa vida no servir. E querido, deixa eu te dizer outra coisa também, e perdoar é necessário também. Se você não perdoa, se você não entende isso, que perdoar não é um sentimento, que perdoar é um mandamento do Senhor, e que isso é necessário na nossa vida, eu sinto te dizer, mas a tua vida não irá bem. Porque a falta de perdão, eu sempre digo isso, eu falo sobre perdão, falava há muito tempo, eu e minha esposa, a gente dava o curso Casados para Sempre, e tem uma lição que fala de perdão, e eu sempre gostava de dizer, porque aquela lição ilustrava isso, a falta de perdão é como uma corrente grossa, aquela ilustração que você via antes dos presos, que tinha uma corrente grossa amarrada na sua perna, e uma bola de ferro desse tamanho, e ele não consegue sair do lugar, ele tenta sair do lugar, e ele está amarrado naquilo. Isso é a falta de perdão. E talvez você não entenda porque às vezes a tua vida não vai, parece que a coisa não vai, parece que você tenta, você até se anima, você pega ali distância para ir, parece que não vai, tem alguma coisa aprendendo. E queridos, quantas são as pessoas que estão vivendo até dentro de uma igreja, e até vêm aqui uma vez por mês tomar ceia, participar do cálice do Senhor, do corpo do Senhor, mas às vezes não consegue resolver um problema de alguém que lhe fez mal, ainda guarda mágoa no coração. Queridos, deixa eu te dizer algo, além de impedir a bênção na tua vida, a falta de perdão, presta atenção, e me perdoe pela sinceridade, mas a falta de perdão leva pessoas para o inferno. Porque Jesus diz o seguinte, oração do Pai Nosso: perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como, o quê? Perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Significa que o perdão que você recebe de Deus, ele está relacionado ao perdão que você dá para as pessoas que te ofendem. E aí isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, é necessário olharmos para o exemplo de Jesus, porque Ele é o exemplo da nossa vida. É necessário olharmos para a lição que Ele nos deixa através do seu exemplo. E é necessário olharmos para a nossa própria vida. E querido, se existe um problema entre você e alguém, corre resolver. A Bíblia diz assim, olha, se o teu irmão pecou contra ti, você vai no Facebook, põe o nome dele lá, escreve tudo que ele fez, xinga até a 4ª geração dele. É isso que a Bíblia diz, não? Ainda que às vezes a gente veja algumas pessoas fazendo isso,
Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: olha, se o teu irmão pecou contra ti, não fique esperando ele vir para resolver. Vai você até ele. Vai lá e diz: olha, você pecou contra mim, você fez isso para mim, isso machucou meu coração, mas eu vim aqui em humildade, porque é necessário humildade para pedir perdão. E é necessário humildade para liberar o perdão. Porque muitas vezes o que você quer mesmo é dar uma cadeirada nas costas da pessoa, né? Mas você é crente, você é cristão, significa que você é um pequeno Cristo, que você segue o exemplo de Jesus, que o modelo de Jesus é o modelo da tua vida, que o molde de Jesus é o molde para a tua vida, que aquilo que Jesus faz é o que você vai fazer, que aquilo que Jesus deixou como exemplo é o que você vai replicar na sua vida. Então você não vai tirar satisfação, você não vai ir atrás de vingança, você não vai amaldiçoar até a 5ª geração da pessoa, mas você vai até ele em humildade, assim como Jesus, e se preciso for, sem a pessoa nem pedir, você vai dizer: ainda que você me fez mal, eu te perdoo. E aí você vai ver tua vida fazer assim, ó, fluir. Eu já contei isso aqui, sempre conto na aula de perdão do casados, mas vou contar de novo, talvez tenha pessoas que não ouviu. Tinha um casal que fazia Casados para Sempre comigo, muitos anos atrás, e eles tinham um casamento bem conturbado, assim, né? Algumas noites eu tive que sair de casa correndo para resolver problema lá, que o pau estava comendo feio lá. E vai o pastor, né? Algumas vezes vou correndo de madrugada, 1h da manhã está o pastor separando briga lá. E eles na luta, tentando, né, melhorar o seu casamento. E ele começando um empreendimento, começando uma empresa, uma dificuldade, as portas não se abriam, uma luta, a coisa não acontecia. Ela tinha um sonho de ficar grávida, não conseguia. As coisas meio apertadas na vida deles, assim. E aí, eu lembro que eu ministrei a lição de perdão no Casados para Sempre, e quando acabou a lição, ele me chamou no canto lá depois que eu falei sobre perdão, falei que é necessário perdoar, eu falei que é necessário resolver essas questões de perdão, e falei que quando nós perdoamos, ou quando nós liberamos perdão, é como se nós rompêssemos essas correntes espirituais que nos prendem. E aí ele me chamou, e ele falou assim: cara, você falou esse negócio, parece que você falou para mim, porque eu senti no meu coração que eu preciso resolver alguma coisa que ficou para trás. Ele falou assim: olha, eu fui casado num primeiro casamento, e esse meu primeiro casamento terminou de uma forma muito ruim, muito terrível, e quando você falava sobre perdão, eu senti, o Espírito Santo falou no meu coração, que eu devia de alguma forma procurar minha primeira esposa, e pedir perdão para ela. Eu não tenho mais como voltar atrás, eu não tenho mais como voltar com ela, ela já tem uma outra família, eu já tenho uma outra família, as consequências do meu erro já não são possíveis reverter, mas o Espírito Santo falou no meu coração, depois que você ministrou isso, que eu devo ir lá resolver isso, que eu devo ir lá. Daí ele falou assim: mas eu fiquei meio assim, como é que eu vou bater na porta da mulher lá, né? O marido dela atende, falou: eu sou ex-marido da tua mulher, vim fazer uma visita, né? Como é que eu vou lá? E na hora assim me deu um estalo, eu falei assim: mas ela não trabalha no mesmo lugar? Ele falou: trabalha. Você não tem o e-mail dela? Eu falei: tenho. Então faz um e-mail para ela. E então no outro dia cedo ele chegou lá, sentou na frente do computador, e ele fez um e-mail, colocando: olha, a gente não pode voltar para trás, a gente não tem como remediar as consequências de erros que foram cometidos, mas eu sinto que a forma como eu agi com você, primeiro, não foi a forma como um homem deveria agir, segundo, não foi a forma como um cristão deve agir. E talvez naquele momento eu não tinha entendimento sobre isso, mas hoje eu tenho entendimento sobre isso. E eu preciso apenas te pedir perdão. A resposta veio ainda no mesmo dia. A pessoa respondeu o e-mail com a seguinte frase: eu passei todos esses anos esperando por isso. Duas pessoas espiritualmente presas. Aquele que deveria pedir perdão preso, a vida amarrada, não fluía, a coisa não acontecia. E uma que deveria liberar perdão, mas que também nunca teve a iniciativa de resolver, presa. Sabe o que aconteceu na vida dele? Fez assim. De repente, de uma hora para outra, a empresa prosperou. São pais de 2 crianças lindas. A mulher que tinha dificuldade para engravidar, engravidou.
eles têm uma vida abençoada, estão na luta como qualquer casal estão, mas estão bem, porque o perdão abre a porta da bênção de Deus. O exemplo da humildade de Jesus em perdoar é um exemplo que nós devemos seguir. Nós devemos ter Jesus como exemplo daquele que serve humildade, daquele que se abaixa. E deixa eu te dizer, vou falar novamente, nós precisamos nos abaixar na maioria das vezes, querido. Cristão engole sapo, cristão se humilha, cristão se abaixa. Se você ainda é uma pessoa que tem dificuldade em se abaixar, você precisa rever o teu cristianismo, porque o cristianismo, ao exemplo de Jesus, é o cristianismo que se abaixa, que se humilha para servir. O cristianismo é o exemplo de Jesus, é o cristianismo que perdoa, mesmo aqueles que não pedem perdão, porque Jesus libera perdão na cruz do Calvário, mesmo para soldados que não pediram perdão a Ele. Qual é o teu exemplo? Qual é o cristianismo que você tem refletido na sua vida? E para terminar, eu quero dizer que é necessário que nós venhamos a colocar na nossa vida, que é necessário que nós venhamos a refletir na nossa vida, o exemplo de Jesus. Se você quer ser abençoado verdadeiramente, entenda essas chaves espirituais que a Bíblia nos ensina. Todo o esforço que você fizer, de nada valerá a pena, se você não consegue servir em humildade. Todo esforço que você fizer, de nada valerá a pena, se você não perdoa, porque essas questões prendem a vida das pessoas. Quando nós entendemos e compreendemos isso, a nossa vida fica liberada, nós estamos leves, nós estamos levinhos, como uma pena, onde o Espírito Santo soprar, nós vamos. Não há cadeias, não há correntes nos prendendo, não há nada que nos prenda. Quer ser abençoado? Siga o exemplo de Jesus. Olha, Jesus disse: se vocês compreenderem esta lição, e se vocês praticarem esta lição, vocês serão abençoados. Ainda bem que é um pão cenográfico. É necessário. Hoje é noite de ceia. Deixa eu dizer algo para você que é muito sério. Você não pode tomar ceia aqui sem uma disposição no teu coração de resolver coisas que você precisa resolver. E eu não estou dizendo que você não deva tomar ceia, mas você deve tomar, mas deve sair daqui disposto a resolver coisas que você precisa resolver. Não dá para continuar uma vida assim, vivendo um cristianismo assim, e tendo os quartos da sujeira, né? Sabe, toda casa tem um quarto da sujeira, que a gente entulha sujeira lá e bagunça. Cristão não tem quarto da sujeira espiritual. A Bíblia diz que a nossa vida deve ser transparente, o nosso coração deve ser limpo, o nosso coração deve ser aberto. Como dizia lá naquele curso de discipulado que nós fizemos, é a unção do homem de vidro, né, pastor? A unção do homem de vidro, não tem nada escondido. Então você não pode tomar ceia aqui e deixar para lá, não. Até porque muitas vezes a tua vida está patinando, a tua vida não vai, você está tentando e a coisa não acontece. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar já. Talvez você entendeu o que essa palavra fala com você, talvez você compreendeu que é necessário que você possa mudar algumas coisas na sua vida, que você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Talvez você entendeu que o Espírito Santo ministrou no teu coração, que você precisa servir as pessoas, que você precisa daquela dose cavalar de humildade que só o Espírito Santo nos dá, muitas vezes para nos abaixar, tirar a roupa principal e se humilhar. E eu sei o quanto isso é difícil para você, porque isso é difícil para mim também, isso é difícil para todas as pessoas que estão aqui, mas é necessário. Talvez você entenda que você precisa hoje, não é amanhã, resolver coisas a respeito do perdão na sua vida. Se você precisa liberar perdão para alguém, querido, não espere o amanhã. Corre hoje e fala: olha, você me fez mal, mas eu quero me libertar dessas correntes, eu quero me libertar daquilo que está prendendo a minha vida. Se você precisa pedir perdão para alguém da mesma forma, vai atrás e resolve isso, mas não continue a mesma vida,
Não continue vindo aqui tomar ceia uma vez por mês e cheio de problemas de perdão para resolver. Não continue vindo aqui participar do corpo e do sangue de Cristo, uma hora solene, uma reunião solene, e indo para casa e esquecendo que talvez você está preso espiritualmente na falta de perdão. É necessário haver uma mudança sobre isso. Se você entende que isso fala com você, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque o nosso tempo já passou. Só dá um sinal com a sua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Os intercessores, Deus te abençoe, querida. Os intercessores vão orar. Os intercessores, já chega alguém ali, já ora por aquela senhora. Você entende que você precisa resolver isso na sua vida, aí em cima, dá um sinal. Os intercessores vão orar com você e vão estar pedindo a Deus que esta palavra possa entrar no seu coração e possa transformar. Mas olha, deixa eu te dizer, não saia daqui essa noite sem uma disposição de resolver coisas que é necessário resolver. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida dos teus filhos, a vida da tua igreja, o teu povo, Pai. Que nós venhamos, Deus, a seguir o exemplo de Jesus. Que o exemplo de Jesus seja para nós a maior lição para a nossa vida. Que o exemplo de Jesus seja para nós, Pai, aquilo que nós vamos praticar, a nossa meta de vida. Que nós venhamos a ter a humildade para servir, que nós venhamos a ter a humildade para perdoar, que nós venhamos a ter a humildade para entregarmos a nossa vida, Pai, assim como o Senhor entregou, assim como o Senhor entregou. Abençoa a tua igreja, Pai, que possamos viver um cristianismo verdadeiro, transparente e puro, Pai. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé.